E galera, Adão Negro chegou aos cinemas, assistimos e agora vamos comentar um pouquinho dos aspectos mais spoilerentos aqui do filme. Do que... Será que realmente o equilíbrio do universo DC mudou por conta desse filme? O que é que mudou? O que é que vai vir por aí no universo DC por conta desse filme? E também comentar algumas mudanças que foram feitas no personagem do Adão Negro em relação ao original. A Fê, por exemplo, ela não conhece o personagem dos quadrinhos, então pra ela foi a primeira versão dela, e pra muita gente vai ser porque o Adão Negro não é exatamente assim um Batman ou um Superman, né? Pois então, é. antes disso, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra ter mais vídeos sem spoilers, sobre os longas que estão chegando por aí, vídeos sobre o mercado, vídeos sobre notícias que estão abalando ali o mundo da sétima arte e das séries, e também vídeos sobre séries, vídeos sobre filmes, nosso giro dos streams, no qual a gente comenta tudo que tá chegando por aqui nos streamings. E lembrando também que a gente já tem um vídeo sem spoilers aqui no canal, então se você ainda não assistiu, não quer tomar spoiler, vai lá assistir primeiro, depois volta aqui quando você já tiver assistido o filme. Assistiu o filme? Assistiu o vídeo com spoiler, sem spoilers? Então é aqui que você vai ficar. Bom, a origem do Adão Negro ela foi um pouquinho modificada. A gente já teve umas 3 ou 4 origens pro Adão Negro nos quadrinhos, muito porque é aquela coisa, né? O universo DC vive se rebutando e tal. A mais conhecida é que o Adão Negro ele era um antigo campeão do Mago Shazam, acabou se corrompendo, se tornou o rei do seu país, de sua terra, Kahndaq, e por conta disso ele foi preso pelo Mago Shazam, depois acidentalmente liberto na época que o Billy já havia se tornado o campeão atual do Mago Shazam. Criou sua rivalidade, o Adão Negro se tornou basicamente um anti-herói. Atualmente, inclusive, ele faz parte da Liga da Justiça, convidado pelo Superman, que viu nele o potencial para ser algo mais além de um tirano. E atualmente ele tá nesse status de anti-herói, que é o que o filme tenta colocá-lo. O que acontece aqui no filme é um pouquinho diferente, eu acho até um pouco mais interessante. Porque linka diretamente com o que a gente viu do Mago Shazam e do padrão dele na escolha de campeões. Aliás, o Mago Shazam do Djimon Hounsou aparece aqui no filme também, dando os poderes para o seu campeão. Agora, Fê, o que você achou da ideia do campeão não ser originalmente o Tet Adam, não ser originalmente o Adão, mas sim filho dele? Pois é, então, eu achei interessante. Eu tava até, como eu não tinha contato com a origem do Adão Negro, com histórias do Adão Negro em geral, no início eu até pensei, ele é uma criança também? Mas eu sinto que naquela cena de origem logo no início, quando tem um momento que o pai vai falar com o filho e tal, eu tava tipo, não tava mostrando muito o rosto dele, eu falei, acho que é o The Rock aí, hein? Eu sei que vocês tentaram me enganar, mas a gente sabe que era ele, sabe? Então, eu achei interessante a origem pro cinema, eu sinto que ela funcionou. Eu gostei, inclusive, desse momento em que a gente descobre a verdade mais lá pra frente. E aí eu sinto que fica mais justificada a raiva do personagem, né, do Tet Adam, dele querer ir lá destruir o rei, dele querer ir lá se vingar. Ficou uma coisa meio tipo o que rola com o Justiceiro, né? Uhum. Mataram minha família, então agora eu vou pra cima de quem bandido bom é bandido morto mesmo, vamos dar porrada em todo mundo, vamos matar todo mundo, e é isso. E até porque faz sentido que a moral da época dele era diferente da moral atual. Sim, então você tem essa contradição entre a moral da época do Tet Adam, que era muito mais brutal, e a moral que a gente vê com o pessoal da Sociedade da Justiça, que são heróis que... Eles dizem, heróis não matam. Ele tem que passar por julgamento e tal. Acho que esqueceram de mandar esse memorando pro Batman lá do Zack Snyder. Mas enfim, pois né? Mas, e outra coisa, esse rei que tinha escravizado o país do Adão Negro, Kahndaq, ele tinha feito isso buscando um mineral raro chamado Eternium, que parece muito com o Inobitanium lá de Pandora, lá de Avatar, até mesmo negócio de ficar flutuando e tal, sabe? É aquela coisa meio, vamos destruir, pegar os recursos naturais dessa terra aqui. Sim. E é aquela coisa, o filho do Adão, ele meio que lidera uma rebelião contra esse rei, que ele escravizou todo mundo, ele lidera uma rebelião, se torna o campeão dos magos, se torna o grande campeão com um relâmpago no peito e tudo. Só que, em determinado momento, o pai, que é vivido pelo Dwayne Johnson, e a mãe dele são assassinados
sofre uma tentativa de assassinato, o pai quase morto, o filho resolve dar os poderes de campeão pro pai sobreviver. Só que nesse momento em que ele faz isso, ele é morto. O filho é morto, o pai endoida, o nosso Adão Negro endoida, vai pra cima do rei e destrói quase tudo. Na hora que ele faz isso, o Conselho dos Magos o aprisiona dentro de uma tumba. Essa é a origem do Adão Negro pra cinema agora. Sim, eu achei interessante isso. Quando a gente tá chegando lá no terceiro ato e a gente descobre o que realmente aconteceu, eu acho que isso dá uma camada interessante pro personagem. Porque você vê, ele passa o filme inteiro dizendo eu não sou herói, eu não sou herói, eu não sou herói. E você fica, cara, por que escolheram ele então? E quando ele fica nessa de tipo, cara, quem era digno era o meu filho, não era eu. E aí no momento em que ele me dá os poderes, ele morre, sabe? Essa mesma ideia que o filho dele tinha e que a gente vê que os personagens de Kahndaq que estão nessa história têm também, que é aquela coisa do o povo tem poder, sabe? A rebelião tem poder, a união faz a força. Isso é uma coisa interessante, né? Você colocar, é uma mensagem maneira, assim, de que você pode sim fazer a diferença, que você não precisa ter poderes e ser fodão pra ser um herói, sabe? Basta você ter um forte senso de justiça, você não tolerar intolerância, você não tolerar violência, você não, sabe? Eu gosto dessa mensagem. Mas como a gente chegou a comentar no vídeo sem spoilers, infelizmente é uma coisa que fica um pouco rasa aqui no filme, porque não é a proposta dele discutir essas coisas a fundo. Ele é um filme de ação, então você tem esse pano de fundo aí, mas ele nunca é de fato aprofundado. Outra coisa que não é aprofundada é a própria Sociedade da Justiça. Eles aparecem lá, a gente vê a mansão deles, a gente vê os equipamentos e tudo, mas nós não conhecemos exatamente esses personagens. Conhecemos mais o Carter e o Kent através das suas ações no filme, através da forma como eles agem no filme. A gente não tem exatamente uma história de origem para eles. Então não esperem assim uma história de origem detalhada para esses personagens. No caso do Gavião Negro pode ser até bom, porque a origem dele nos quadrinhos é o maior rocambole da história da DC. Então, foi até bom, sabe, não ter ido tanto a fundo assim na história do Gavião Negro. Pelo menos por enquanto. Mas são personagens que eu acho interessantes e acho que podem voltar em eventuais produções mais pra frente. Achei ele carismático e gostei da... Achei o Gavião Negro carismático e eu gostei da disputa verbal e física dele com o Adão Negro, as conversas dele sobre, cara, tu pode ser um herói, ele, mas eu nunca quis ser um herói, não sou um herói, sabe? Mas temos personagens, né, Fê, que não são introduzidos nesse filme, mas que estão voltando de filmes anteriores. A primeira delas, eu acho que a gente tem que falar, Amanda Waller, lá da Viola Davis, que tá de volta aqui, e ela é quem manda a Sociedade da Justiça contra o Adão Negro. Ela vê esse super-humano aí, novo entre aspas, que aparece no meio de um país do Oriente Médio, e ela diz, não queremos isso. Não queremos isso. É que nem o que acontece no Esquadrão Suicida do James Gunn, né? Você deixou lá o povo sofrendo na mão do ditador mega sanguinário e tal, mas aí, agora tem um troço que pode ameaçar a gente no futuro. Então, não, vamos ajudar, vamos pela paz, mas no fundo, você sabe que eles não querem que ninguém desafie, né? Essa é que é a questão. E a gente conhece a Amanda Waller, a gente sabe que ela não é Flux e Shiri. E outra aparição da Amanda Waller foi em Pacificador, e temos aqui de volta também a Jessica Harcourt, a agente Harcourt que a gente viu lá rapidamente em Esquadrão Suicida e bem mais em Pacificador. A esposa de James Gunn faz... agora... Gloriosa Jennifer Holland. Pois é, antes noiva, agora esposa do James Gunn, reprisando o papel. De maneira curta, mas só pra dizer, olha, a gente tá no mesmo universo, gente. Isso aqui tá acontecendo tudo dentro do mesmo universo. E com a mesma... Isso também tem a ver com a gente, né? E com a mesma acidez que ela tem no Pacificador, ela apresenta aqui mesmo que brevemente. Mas, Fernanda, não é dessa participação que o povo quer saber. Não é da Amanda Waller, não é da Agente Harcourt. É dele. Daquele cara que aparece só na cena pós-créditos. A gente tem algumas perdas durante o filme. O Senhor Destino morre ajudando a galera a deter a grande ameaça lá, que é o demônio usando a coroa de Sabak, que é o MacGuffin do filme. Um dos assistentes lá da Adriana era, na verdade, um dos chefões da Intergang, que queria a coroa pra ele, conseguiu a coroa. Ele era suposto descendente lá do rei. Sou o descendente do rei, eu que vou usar a coroa, coloca a coroa, morre e se transforma
no demôniozão que aparece no final do filme. A Sociedade da Justiça e o Adão Negro se reúnem. O Adão Negro é ajudado a escapar da prisão que é colocado pela Waller pelo seu destino para ajudar a salvar a humanidade daquele demônio que apareceu. Eles impedem lá o demônio, só que o seu destino morre. O Gavião Negro e o Adão Negro chegam num entendimento e aparece a Amanda Waller dizendo: olha, beleza, você não quer ficar na minha prisão? Ótimo. Mas o seu país vai ser sua prisão. Você não vai botar os pés fora daí. Porque senão eu tenho favores a quem pedir. Tem gente exatamente poderosa me devendo favor. E aí aparece ele. Não aparece como apareceu em Shazam, que apareceu só do pescoço pra baixo. Superman, Henry Cavill está de volta oficialmente com os 2 pés e a capa dentro do universo DC, usando um uniforme. Gente, coloridão lindo. Amei o uniforme dele. É o uniforme de Man of Steel, só que, sabe, tiraram as cores mortas e agora tá com cores vivas. Você cor de Superman, minha gente. O vermelho, o amarelo, tudo tá lá. E o negocinho no cabelo também, né? É o famoso o humilhado foi exaltado, minha gente. O homem está de volta. Agora ele não chega, porque não é próprio do Superman, chega já querendo dar soco. Ele chega, olha, Adão Negro, olha, faz tempo que ninguém deixa o mundo tão nervoso. Ele tá falando dele, porque a gente viu como o pessoal ficou... O governo americano ficou quando ele chegou fez as suas aparições. Vamos conversar. Ele não tá querendo partir pra briga, ele tá querendo conversar com Adão Negro. Não foi o primeiro encontro dos 2 personagens. No cinema, esse ano, a gente teve no A Liga dos Super Pets, que também é produzido pelo The Rock, também é estrelado pelo The Rock, a cena pós-créditos com o Adão Negro e o Superman se encontrando. Era uma coisa que ele queria há muito tempo. Ele queria esse encontro do Superman com o Adão Negro. Tá meio que roubando o vilão do Shazam? Tá. Alguém liga? Nem tanto. Porque o Billy é aquele herói um pouco mais responsável, aquele herói um pouco mais divertido. E o Adão Negro é um cara sério. É um cara que... muito sério, muito estoico. E parece que o Superman é um contraponto adulto melhor pra ele. O que você acha, Fih? Você acha que realmente combina mais ele com o Superman ou tinha que ter sido o Shazam ali? Não, eu gosto. Vai ser uma coisa que vai trazer um pouco mais de desafio pro Superman, que é uma coisa que a gente tá realmente precisando aí pra essa fase nova dele, especialmente agora que vão manter o Henry Cavill, né? Já usamos o Zod, ele já não tá mais aí. Então você tem que ter alguém que seja capaz de fazer o Superman dar uma suada, né? Porque senão, o cara é overpower, vai resolver como, sabe? Tem que ter alguém que... E essa coisa que puseram do Adão Negro, ter esse quê do WWE, do The Rock, eu acho que pode ser muito divertido, dependendo de quem for fazer aí o roteiro. Eu acho que pode ter um embate muito divertido e pode ter, sim, bons momentos, boas lutas. Eu tô empolgada. Eu quero ver. Eu acho que o Adão Negro ele poderia também aparecer e lidar com o Shazam. Como eu cheguei até a comentar um pouquinho lá no nosso vídeo, sem spoilers, eu entendo até o paralelo que tentaram fazer de também botar uma criança pra dar um contraponto aí com o Adão Negro, que nem rolou lá com o Shazam, né? Você tinha... Eu sempre esqueço o nome do personagem, eu adoro ele, mas eu esqueço o nome do personagem. Fred. Isso. Fred. O Fred, exatamente. Você ter alguém pra fazer essa coisa do... Não, olha, é o avatar do fã de super-herói, empolgadaço, e quem melhor do que uma criança pré-adolescente ali pra falar sobre isso, né? Uma pessoa que tem posters, coisas, que é fã mesmo, que meio que representa a gente indo lá assistir. A gente quer ver isso ser bem desenvolvido, né? Então eu acho que até daria, sim, quem sabe. O The Rock, ele é um ator que ele vem disso, né? Ele vem do WWE, que é um negócio que depende exclusivamente de carisma, né? Até o vilão, ele tem que ter um carisma, mesmo que seja um carisma negativo, pra você ter vontade de odiar ele, sabe? Só que o The Rock, ele é muito gente boa, então mesmo quando ele tá fazendo tudo errado, você não consegue odiar ele, porque é o The Rock, sabe? É o The Rock. Sobrancelhazinha aqui e tal. Então a gente tem o Rio, a gente tem o herói. A gente tem o Superman, que vai lá conversar primeiro. A gente não sabe como essa relação vai se desenvolver. Eu acho interessante que são dois personagens que estão fora. O Superman perdeu o mundo dele inteiro. O Adão Negro
meio que perdeu o lar dele também. Ele tá tentando se restabelecer, o Superman se restabeleceu na Terra, ele tem uma família própria aqui e tal. O Adão, eu acho que ele vai tentar criar essa família dele, vai tentar fincar raízes nesse mundo novo que ele está. Os dois personagens têm paralelos. Nos quadrinhos, como eu falei, eles têm uma relação que o Superman tenta trazer o Adão assim, mais pro lado dele e tal, que ele vê alguma coisa boa no Adão. Eu acho que pode ir pra esse lado, sabe? O Superman, seria muito legal. Mesmo tendo que bater de vez em quando nele, mesmo os dois de vez em quando se conflitando, o Superman vendo alguma coisa de boa no Adão e sempre tentando trazer ele pra cá. Eu acho que pode ser uma relação bacana, pode ser um relacionamento muito mais interessante do que o Adão teria com o Billy. Eu fico assim meio... Pô, seria legal ver lá o moleque do Adão Negro contando com o Fred, sabe? Os dois trocando figurinhas. O Shazam aprendendo um ou dois truques com o Adão Negro, sabe? Porque ele não tem mais o mago. Ter alguém com quem possa ensinar alguma coisa pra ele, mesmo que seja alguém que não seja da mesma índole. Eu acho que o Adão Negro, por conta disso, por ele conseguir ter uma boa fricção tanto com o Superman, tanto com o Shazam, ele é um personagem que pode vir a crescer muito dentro do universo DC. E ele tem o mais importante aqui pra esse universo cinematográfico de heróis, né? Que ele tem uma puta estrela com um baita carisma e que leva muito dinheiro sempre que faz alguma coisa no cinema, né? The Rock, ele é um powerhouse aí de Hollywood hoje em dia. E você ter ele nesse tipo de filme, eu acho que é um grande acerto. Eu gostei muito da escalação dele, eu achei que funcionou bastante. Então, é como a gente falou, né? Não é um filme perfeito, longe disso. A gente tinha falado isso no vídeo sem spoilers. Sim. Mas é um filme que pode levar a caminhos interessantes dentro do universo DC. E o personagem dele funciona, que é o principal, na minha opinião. Exatamente. Porque se o Adão Negro não funcionasse no filme do Adão Negro, aí a gente infelizmente teria que falar, cara, não rolou. Mas pelo menos isso rolou. Rolou direitinho, sabe? Eu gostei. Eu acho que tem potencial, tô animada. É isso, galera. Se você tiver alguma coisa pra falar sobre o Adão Negro, falar sobre o filme, sobre The Rock, sobre o futuro do universo DC, coloque aqui nos comentários. Vamos colocar essa bola aqui pra rodar, sabe? Vamos ter... Creio eu que vamos ter Rapadura Cast também sobre o filme, que vai ser uma outra arena pra gente falar sobre o longa, um pouco mais de tempo, inclusive. E é isso. Se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho pra receber todas as nossas notificações. E é claro, joga o like! Nos vemos na próxima e tchau!